Tá. Então vamos lá. Só para a gente contextualizar, né? Tu tem duas Uhum. crianças, então, essa é a tua terceira gravidez, isso? Essa é a minha quarta gravidez. Eu tive um aborto Ah, espontâneo entre o primeiro e o segundo. aham. Então, o meu mais velho tem 10 anos e 6 meses. Aí eu tive aborto espontâneo. E o meu mais novinho tem 2 anos e 3 meses. E agora eu tô de 37 semanas e 2 dias da Isis. Ai, que graça, que linda. A Isis, É uma menina agora. que legal, que Aham. legal. Ah, muito bem, Mari, que bom. E aí, só para a gente ter uma ideia, assim, para a gente começar a nossa conversa. Dos dois primeiros, Uhum. Mari, você conseguiu amamentar? Como é que foi a tua amamentação? Conta um É, pouquinho da tua. o Enzo que tem 10, o de 10 anos, eu amamentei apenas 40 dias. Uhum. Eu era bem nova, eu tinha 24 anos, então, mas por que você amamentou só 40 dias? Não sei, porque eu sou muito forte para dor, eu tentei, mas assim, há 10 anos atrás, acho que a gente não tinha tanta informação, a gente não tinha tanto acesso, a não ser o banco de leite. Assim, para mim não é natural amamentar, né? E aí, o segundo, eu consegui, só fazem 2 anos, eu já, com muita persistência, e eu sempre falei assim, que talvez eu tenha demorado tanto para ter outro filho por causa da amamentação do primeiro. Eu tinha muito, muito trauma. Uhum. E o que me fazia não querer engravidar era a amamentação. Sim. Então, quando eu decidi ter outros filhos, eu fui trabalhando isso em mim. E fui pesquisando. Então, o Dante, que tem 2 aninhos, eu já sabia mais, já tinha mais informação do que o primeiro. Mesmo assim, foi muito difícil. Eu consegui amamentar 3 meses e 10 dias, mais ou menos. Não deu 4 meses. E eu tive tudo, tudo o que você possa imaginar que pode acontecer. Teve uma mãe que teve fissura, teve uma mãe que teve... Eu tive tudo, né? E isso me trouxe consequências para a saúde que vem até hoje. Então, assim, quando eu engravidei da Isis, já estava na minha cabeça, eu não vou amamentar. Eu não vou amamentar, eu vou comprar uma lata de NAN e não vou tentar nenhum dia. Só que os meses foram passando, eu acho que o amor de mãe vem e você vai refletindo, e aí você vai conversando com as pessoas, e o meu problema não é a dor em si, mas é o que acarreta na minha saúde, né? Porque eu Uhum. sei as consequências que isso me deu até hoje. E aí eu decidi, não, eu vou tentar. Não sei, eu não vou me prometer que eu vou tentar 1 ano, que eu vou tentar 1 mês, mas eu vou tentar. Vou tentar da Uhum. melhor forma que eu posso e como eu fiz com o Dante de colher informações, de ter gente preparada do meu lado que possa me auxiliar, eu vou tentar novamente com outros profissionais, mas eu vou tentar. Claro, nossa, e assim, é uma história tão legal essa, porque na verdade é assim, ó, Mari, não é só você, sabe? Eu vejo Uhum, assim que outro dia eu fui fazer uma visita no centro obstétrico e estava entrevistando, né, algumas gestantes uhum, e uma das meninas, uma das técnicas de enfermagem falou assim para mim, enfermeira, outro dia teve uma mãe aqui internada, né? Ela está com 32 semanas de gestação, é a quarta gravidez dela, e ela já falou para a gente que quando ela vier, né, ela não vai, ela que não é nem para insistir, que ela não quer amamentar. não era eu a ficha dessa mulher? Acho que não, acho que não. Daí, porque foi agora, você já está de 37, foi essa semana Mas agora. eu fiquei internada 10 dias lá no centro obstétrico com 32 semanas e eu já Ah, é. deixei protocolado lá e até Uhum. chamaram um psicólogo.
uma assistente social para conversar comigo, e eu já deixei anotado que eu não quero que eu não queria, né? Eu não queria Sim. tentar, que não era para falar comigo, fui, talvez tenha sido eu. Talvez. Aí ela falou assim, é que eu achei que foi recente, né? Porque eu fui lá essa semana. Uhum. E aí ela falou assim para mim, e aí, enfermeiro, o que a gente faz, né? Porque a mãe já deixou dito. Se era você, eu não sei, né, Mari? De repente, talvez até era, né? Aí ela falou assim, porque ela já tinha 3 filhos, porque ela não queria mais, né? Não queria nem que insistissem. Aí eu falei para elas assim, né? Porque eu estava lá fazendo umas entrevistas, eu disse: olha, meninas, primeira coisa, a gente tem que respeitar o desejo da mãe, né? Uhum. A gente sabe o quanto é importante que o bebê mame, né? A gente sabe, e tenho certeza que você também sabe disso, né, Mari? A Sim. questão do benefício mesmo do leitinho da mamãe para o filho, ele é Uhum. indiscutível, né? E Sim. as mães, Sim. elas sabem disso. Agora, as dificuldades que aparecem, realmente, elas fazem com que a gente pense, se a gente nossa, foi muito sofrido, o outro foi muito sofrido. Se a minha experiência não foi boa, realmente a tendência da gente é que nem assim, eu vou falar uma coisa super, né, básica. Eu tenho um dedo que a unha me incomoda. Se eu fui numa manicure uma vez, se eu fui duas, se eu fui três, né? E não resolve, Exato. me machuca e me inflama, a minha experiência é não querer voltar, né? Então, a minha experiência é não querer voltar para aquele local que me trouxe dor, que me trouxe. Então, esse local da dor é o período da amamentação, que você passou da dor, da dificuldade, né? Eu não sei o que Sim. você teve, né? Enfim, todas as suas dificuldades você vai me contar, para a gente tentar ver no que a gente consegue te Uhum. ajudar. E assim, Mari, o mais legal, eu acho que é da tua postura agora, é pensar assim, não sei por quanto tempo, mas eu vou tentar. Isso é legal, Sim. porque assim, Mari, tem que ser dentro da tua possibilidade mesmo, sabe? O Exato. que te traz muito sofrimento não vai te fazer bem, nem para você, nem para o bebê, tá? Uhum. Então, isso é importante que você esteja bem leve e, quem sabe, seja diferente dessa vez, né? Até É. que você está mais E- leve. eu acho que, assim, eu tô de quase 38 agora, mas quando eu tava de 31 para 32 semanas, eu fiquei internada no centro obstétrico do HU, Hum, porque eu tenho um problema renal. uhum. E um dos motivos por eu ter piorado, vamos dizer, eu não gosto de falar essa palavra, que eu acho muito forte, mas a minha crise renal é por conta de tantos remédios que eu tomei durante, tentando amamentar, há 2 anos atrás. Uhum. E eu realmente, quando eu fiquei no centro obstétrico, eu falei, eu não quero, mas não porque eu não queria tentar, porque eu já estava na minha cabeça que eu queria tentar. Um dos meus traumas eu nunca tive, nenhum dos meus 2 filhos eu tive no público, no HU, eu tive no particular. E sinceramente, de coração, se eu soubesse do atendimento, eu teria ido para o HU. Mas um dos meus traumas é o que assim me faz, quando eu fecho os meus olhos e eu lembro do meu parto, e eu lembro dos 2 dias que a gente tem que passar lá, as 48 horas, eu lembro de enfermeiras me pegando e me tocando, e assim, com menor falta de respeito. Então, isso é uma coisa que eu não quero, por isso que eu deixei relatado, eu não quero, não quero. Não sei se lá é diferente, talvez possa ser, eu não sou mente fechada, eu posso até abrir. Mas, assim, o tentar, para mim, seria na minha casa, sabe? Seria com mais tranquilidade, com as pessoas me apoiando. Porque realmente no hospital, logo quando nasce, as minhas 2 experiências foram péssimas. Foram muito difíceis, assim. Não vou criticar os profissionais foram 2 hospitais diferentes que eu tive, os 2 primeiros. Por isso que quando eu fui na Globo, eu falei, eu não quero ninguém pegando em mim, eu não quero ninguém. Você tem que amamentar, sabe? As palavras muito duras. E para quem já tem o histórico que eu tenho, isso é muito difícil. Porque
assim, o que eu tive? Eu tive. Meu pequenininho entrou aqui. Uhum. Eu tive a fissura, e assim, o meu primeiro, eu tirei um pedaço do meu bico do seio, né? Eu tirei de dentro da boca do meu filho. Ui, mas... Que dor. Então, assim, e mesmo assim eu amamentava, porque o meu problema não era a fissura. O meu Entendi. problema não era o sangue. O meu problema era assim, era dor não no bico, era uma dor que vem no pescoço, que vem nos ombros. Irradiava. Doía tudo. Exatamente. Irradiava, assim. Aí eu ia no banco de sangue e eu conseguia amamentar com mais tranquilidade. Mas com o passar do tempo, assim, aí veio aumentando aquela fissura. Eu peguei um fungo, porque eu caí na besteira das receitas caseiras, sabe? Ah, usa isso, Uhum. usa aquilo. E aí um dia eu falei, usa a casca da banana verde. Eu estava tão desesperada que eu peguei a banana verde, fiz a receita que me ensinaram e coloquei. Aquilo eu peguei um fungo que eu não vou saber de formas técnicas, talvez eu saiba melhor, que era um fungo que comia a carne dos ductos, assim, mais ou menos falando num palavreado Sim. bem comum, ele pegava a carne dos ductos. E era uma dor que parecia que eu estava com pneumonia, uma dor no Nossa. peito, assim, lá atrás nas costas. E foi quando eu consegui amamentar 40 dias, e eu tinha 24 anos, com as receitas caseiras, isso me deixou muito ruim. Aí eu parei, realmente, com 40 dias, eu falei, não dá mais. Eu desmaiava eu desmaiava para amamentar. Aí no segundo, eu já falei, não, eu não vou, não tem receita caseira que eu vou fazer. E eu não fiz. Eu Uhum. posso fazer o que for, mas receita caseira não vou fazer. Eu já estava preparada. Aí no segundo, deu a fissura, tranquilo. Eu usava a maquininha, saía sangue, mas assim, dói, né? Mas não era uma Uhum. infecção, não era um fungo, beleza. Aí fiz laser para fissura, fiz bastante laser, não fiz só uma ou duas sessões. Um dos meus seios, ele tem o bico invertido, então um é mutilado, porque caiu, né? O Uhum. outro é bico invertido. Uhum. Aí no primeiro eu tive fungo. No segundo eu usei laser, bacana, azul de metileno junto para cicatrizar, pega sol, porque eu já morava num lugar onde eu podia pegar sol. Realmente o sol ajuda, me ajudava bastante. Mas aí eu tinha muita mastite. Era muito Nossa. leite, eu tinha um Aham. excesso de leite. E eu tinha Uhum. que ficar, assim, eu lembro que era uma mamada, aí eu tinha que esvaziar. Então, eu vivia em função, era de hora em hora em função do leite. Mas eu Uhum. estava muito decidida a amamentar. E ali durou um mês. Porque é quando o leite ainda não está regulado a produção, né? Sim. É Aham. aquele monte. Tudo bem, a gente ordenha. Eu estava fazendo isso de hora em hora, virei um zumbi. Porque de noite, às vezes eu cochilava mais de uma hora, o meu bebê não mamava de hora em hora, ele dormia 4 horas de madrugada, tranquilamente. Só que aí o meu peito inchava, Explodia. né? Uhum. Explodia. E aí eu tentava ao máximo tentar ordenhar para não dar mastite. Não adiantava. Dava mastite. E assim, eu nem deixei na segunda vez ficar aquelas pedras, porque na primeira vez, Sim. como eu não tinha experiência, ficavam umas pedras duras, assim, parecia que tinha uns caroços. E na segunda vez eu não deixei isso acontecer, porque eu já sabia que isso não poderia Uhum. acontecer, né? Uhum. Eu não deixava. E mesmo assim, eu tinha mastite. Era uma dor muito forte, muito forte. Tanto que eu não sei, assim, ó, foram 9 mastite em 3 meses e 10 dias. Nossa, Eu Mari. lembro que no dia 24 de dezembro de 2018, meu bebê tinha 3 meses, eram 6 horas da tarde, eu estava no hospital. Eu fui atendida no hospital particular e o meu seio ele já não precisava estar cheio para doer. Ele estava vazio, ele não tinha excesso de leite, vazio, assim, mole. E eu não conseguia abaixar os braços, eu não conseguia tocar no meu seio.
Eu não conseguia, o sutiã me incomodava. Eu usei a técnica do rolinho, pro rolinho não Uhum. encostar no bico, mas eu tinha muita dor. Eu cheguei no hospital, ela falou assim: eu não posso te receitar nenhum antibiótico, eu não posso te receitar mais nada, porque você não tá com mastite. Falei, eu falava, doutora, eu não consigo abaixar meu braço, eu não consigo respirar, porque quando eu respirava fundo, doía tudo. Eu não sabia onde era a dor. E simplesmente eu não podia enquanto eu amamentava, Uhum. Uhum. porque eu queria amamentar. Então eu não me importava a dor que eu sentisse, não importava o que eu tivesse que fazer para amamentar, eu iria amamentar. Foi nesse dia que o meu filho mais velho, num desespero, ligou para o pai dele voltar para casa do escritório, porque eu estava passando muito mal. E aí, nesse dia, eu mas você vai parar, não dá mais. Mas nesse período todo, eu lembro que assim, eu só ficava bem quando eu tomava biprofenide. Uhum. Se eu parasse uma semana com o biprofenide, voltava essa dor. Só que eu tinha que parar por causa dos meus rins. E eu não conseguia parar. E eu só não tinha dor quando eu tomava o remédio. Então eu tomei muito tempo. Então vamos lá, eu tomei praticamente 3 meses. E depois disso, isso fazem 2 anos, isso me acarretou numa piora renal tão grave que hoje, para eu tomar um paracetamol, eu tenho que pensar 10 vezes. Então, Uhum. quando eu falo assim, eu vou tentar amamentar a Isis, desde que, não sei quanto tempo, vou tentar amamentar a Isis, não sei quanto tempo, mas desde que isso não me acarrete num problema pior, porque hoje, assim, em 2 anos, eu tenho que deixar muitas vezes os meus filhos sozinhos, eu não tenho família aqui para apoio, minha família mora longe, então, às vezes, acaba eu ficando internada 10 dias. Aí eu vou para Curitiba, fico mais 10 dias. E meus filhos ficam sozinhos. Então, assim, eu tenho que pôr na balança isso. Uhum. Né? O Com que certeza. mais para frente pode acontecer? Se meu rim piorar, eu posso entrar num problema renal crônico, mais ainda, e nem estar aqui com eles. Então, até onde eu vou? Eu não sei. Mas o que eu sei é que eu não vou. Talvez isso para algumas mães eu já ouvi assim, é egoísmo. Ah, você está pensando mais em você. Não, eu não estou pensando mais em mim. Num longo prazo, pode ser que meus filhos não me tenham mais aqui por causa de um problema renal. Então, assim, a minha amamentação, ela vai acontecer. Eu tenho fé que vai acontecer, que vai dar tudo certo, que eu não vou pegar fungo. Que se eu tiver outra mastite, ok, tudo bem. Mas quanto tempo? Não sei. Então, Mari, assim, ó, que eu vou te dizer? Realmente é uma história assim que você traz, né? Que a gente fica realmente pensando, né? A tua resistência foi bem grande, sabe, Mário? Eu acho que assim, apesar de tudo, né? Você persistiu por um longo tempo. Essa dor extenuante que você tem, Mari, seria interessante até fazer uma investigação, sabe? Uhum. Porque como você fez uso de muito antibiótico, de repente você tem uma resistência, tá? Tanto, Ah, eu né, esqueci de alguns falar. antibióticos, uhum. Eu tenho 18 tipos. E eu só fui descobrir isso ano passado. E o médico diz que muito provavelmente seja porque eu tomei. É porque eu nunca tive. Eu só tomei amoxicilina para garganta. Então eu não fui uma pessoa que lá desde a infância eu fui investigar. Mãe, eu tomei muito antibiótico? Não. E aí, uma vez, uma crise renal, que eu tive que ir para Curitiba fazer uma cirurgia, foi a pior experiência que eu já tive. Foi num exame lá, eles descobriram que eu sou resistente a 18 tipos de antibiótico. Então, por isso que
No começo, quando eu tinha uma infecção urinária, nesses últimos 2 anos, tratava com os medicamentos orais e nunca funcionava. Eu parava, voltava muito forte. Então, os medicamentos que hoje eu posso usar, eu tenho que estar internada. Eu não tenho um medicamento que eu consiga, que seja eficiente e que eu consiga tratar em casa. Então, quando eu estava lá com 32 semanas que eu fiquei internada, por que eu fiquei 10 dias? Porque eu precisava tomar antibiótico. E o antibiótico que eu precisava tomar era só para paciente que eu poderia tomar via oral, não me fazem efeito. Então, o tanto de remédio que eu tomei me acarretou nisso também. Sim, e assim, ó, lembrar então, né, Mari, que quando às vezes a gente escolhe algum antibiótico para a mãe que está amamentando, sempre os médicos vão procurar escolher aquele que seja compatível com a amamentação. E muito Sim. provavelmente você já tem uma resistência a esses antibióticos, né? Que são compatíveis, que são esses, né, que a gente toma via oral, como você falou, faz um tratamento em casa. Mas assim, ó, Mari, o que a gente pode pensar aí, né? Você pode ter tido até uma infecção por fungo que doía até a alma. O fungo dói muito mais que a mastite, tá, Mari? A dor do fungo é uma dor que a gente fala que ela é lancinante, ela é como se fossem facadas agulhadas e ela se irradia para toda a mama e você tira o bebê do peito e aquela dor não melhora, né? A sensação que você tem é que tá igual, que tá pior quando o bebê termina de mamar. E é diferente, por exemplo, da fissura, tá doendo, a gente tira, né, o bico da boca do bebê. Ai, que alívio, né? Passa dor. A dor do fungo, essa dor que você teve, que você falou, que pode ter sido, inclusive, uma infecção fúngica e, às vezes, você pode também estar resistente a determinados medicamentos antifúngicos. Isso, né, a gente espera que não aconteça. Então, nessa gravidez, nessa amamentação, mas se tiver, Mari, é importante até que a gente converse com um profissional que tenha bastante habilidade, sabe? Que tenha bastante manejo em tratar a mastite, uma mastite com uma mãe com resistência, um fungo com uma mãe com resistência ao fungo, para que você não fique aí sofrendo, né, muito e muito tempo. Eu lembro também que eu tomei muito não, assim, fluconazol. É o antifúngico. Eu lembro que eu tomei, assim, eu tomava 2 dias, aí depois 15 dias repetia 2 dias, e então eu acabei, ele é bem forte, pelo que eu sei, assim, eu não entendo muito, né? Mas eu confio, assim, todas as vezes que eu fui amamentar, eu não sou da área de saúde, então eu tenho que confiar. Então, assim, se não foi diagnosticado, mas para mim, ali no momento, eu estava com as pessoas que poderiam me ajudar. Claro, então, mas assim, não foi omissão. Eu fui atrás. Eu sei que assim, o laser me ajudou muito, mas o que eu senti falta, assim, realmente foi um médico que viesse e mais sensível, sabe? Porque eu lutei contra a minha família, eu lutei contra os meus médicos. Depois de 3 meses, eu lutei até contra a enfermeira que estava comigo, que falou: não, chega, você não vai amamentar mais. Todo mundo falava: você não vai amamentar, chega, Mariana, para, Mariana. Então, assim, era uma campanha para eu parar de amamentar. E eu falava: não, eu não vou parar de amamentar. Eu só parei quando eu vi que estava prejudicando a mim e aos meus 2 filhos, porque o meu filho mais velho, ele entrava em desespero quando ele tinha que amamentar. Via o teu sofrimento, né? E naquele mês, eu lembro que o Dante, que era quem eu estava amamentando, ele não engordou 1 grama. Então, quando chegou nesse ponto,
falei, bom, aí já, assim, fugia mais a minha dor, né? Tinha outras consequências. Porque assim, ó, Mari, lembrar que para que o bebê ganhe peso, ele precisa mamar um leite, né? Que venha com gordurinha, tá? Só que esse leite com gordurinha, ele só vai sair quando você consegue liberar ocitocina. É a ocitocina que desprende a gordura lá da parede do ovéolo e faz vir um leitinho mais gordinho para o bebê. Mas a mãe, quando ela sente muita dor, ela não libera ocitocina, tá? E ocitocina é o hormônio do amor, né? O hormônio do amor. Mas a tensão, a dor, uma pressão muito grande, né? Enfim, faz com que esse hormônio não seja liberado, né? E aí ele não engorda. Aí, de repente, o bebê consegue extrair só aquele leitinho que é menos rico em gordura, né? Que é o leite que hidrata do início da mamada. E como você tinha muito leite, ele conseguia tomar esse leite, essa primeira fase que tem, né, muita menos proteína, menos gordura. E conforme o bebê for mamando e você vai relaxando, vai liberando ocitocina. Mas você não conseguia relaxar, porque você sentia muita dor, entendeu? E aí realmente acaba vindo com essa situação, a consequência é o pouco ganho de peso do bebê, sabe, Mari? Sim. Então, eu também desencadeiam várias coisas, né? Em mim, foi diagnosticado também já na segunda gravidez. Assim, aconteceu mais forte na segunda gravidez, na última, faz 2 anos, porque eu fiquei mais tempo tentando, né? E na primeira eu fiquei 40 dias, não deu certo, eu desencanei. Mas nessa segunda que eu fui ver tudo que poderia ocorrer. Eu não sei se eu vou falar direito, mas foi diagnosticado fenômeno de Raynaud. É isso? Se fala? A gente pronuncia fenômeno de Raynaud, se escreve Raynaud mesmo. E é isso aí mesmo. Só que assim, eu só foi diagnosticado e aí a informação que eu tenho o que é isso que eu procurei na internet, né? É falta de circulação nas extremidades. Por quê? Porque quando o bebê estava amamentando o Dante, eu sentia muita dor quando eu tirava ele do peito, o meu bico, o que eu tenho de bico, né? O invertido quando eu saía, assim, ele era extremamente pálido, branco. E o bico doía muito. E assim, mas a pegada estava errada. Não estava, assim, foi uma coisa que eu peguei bem. Eu acho que a única coisa que eu aprendi muito bem que deu certo foi a pegada. A pega. Eu acho que não depende de mim, né? Depende mais da criança. Algumas coisas a gente ajuda, mas a pega é fundamental mesmo. E agora sim, eu não sei, eu não tenho a certeza absoluta se esse é o meu diagnóstico, porque eu só tive um diagnóstico, não fui atrás, depois eu parei de amamentar, e aí eu não fui atrás para fazer exame, para investigar, mas foi diagnosticado. O que eu queria ver com você, assim, além de tudo que eu já te contei, além dos remédios, além do meu medo de tomar muito remédio e isso me acarretar num problema renal maior, de eu ter que deixar, às vezes, minha recém-nascida em casa e ter que ir para um hospital por causa do meu rim, o que eu posso fazer, assim, o que eu vou poder, assim, o que depender de mim será feito. Então, se eu fiz coisa errada ou se eu não fiz alguma coisa, com tudo que eu tenho, o que eu posso fazer para tentar que não aconteça ou que aconteça menos episódios? Isso. Então, vamos lá. Mari, a primeira coisa realmente você já está bem, né, segura da pega, pega correta, já vai te ajudar a prevenir o trauma no mamilo. O trauma no mamilo pode levar a mastite, o trauma no mamilo pode levar a infecção fúngica, o trauma no mamilo pode levar ao fenômeno de Raynaud, tá? Então, qualquer um desses 3 problemas que eu falei podem ser desencadeados a partir de uma fissura. Não uma pequena fissura, mas quando a gente tem uma lesão muito grande como você teve,
Imagine assim, ó, que você cortou o teu dedinho aqui. Ele demora X tempo para cicatrizar e provavelmente não vai infeccionar. Agora, se você abrir a palma da mão, uma lesão muito grande, muito aberta, tem um risco maior de infeccionar e o tempo para cicatrizar é muito grande. Então, a tua lesão, como você falou que seu bico chegou a ficar, né, sem uma parte do mamilo, porque devido ao tamanho da lesão, né, fez ali uma úlcera grande, você perdeu uma parte do mamilo e você ficou com uma cicatriz ali. Quando a gente tem uma lesão tão grande, Mari, às vezes é importante que a gente deixe essa mama talvez descansando para tentar recuperar um pouquinho ali por 2 dias e depois a gente volta a colocar o bebê para mamar, porque a boca do bebê tem muita bactéria. Não é ruim para o bebê e para a nossa boca convive super bem com essa flora, né? Com essas bactérias que vivem nessa região. Mas quando a gente tem uma lesão tão grande como essa que você teve, esses micro-organismos da boquinha do bebê entram por aquela lesão da boca, né, por aquela lesão da mama, e se instalam e desencadeiam uma mastite, tá? Então, uma das primeiras coisas, realmente, Maria, é a gente tentar evitar essas fissuras, tá? Que já vai ser um bom início. Segundo, nós vamos ter que observar e fazer ordenha, tá? Como tu tem um volume grande, uma produção grande de leite, e tu tinha do primeiro e do segundo, né? Provavelmente tu vai ter agora também essa produção grande. Eu acho que sim, porque eu já sinto. Sente a mama, né? A gente conhece, né, Mari? A gente já vai percebendo, a mama fica mais pesada, né? Então, uma das coisas assim, Mari, a gente pode tentar fazer a ordenha com frequência, mas não muito próximas, tá? Quando a mãe ela tem uma grande produção e se ela esgota com muita frequência, então, Mari, assim, ó, tirar de hora em hora, às vezes a gente diz, nossa, mas Ana, eu preciso tirar de hora em hora. Aí a gente vai estar tentando espaçar, tá, Mari? Porque quanto mais frequente eu tiro, mais eu estimulo a produção, tá? Então, eu não posso deixar, claro, 3 horas sem tirar, porque aí vai engurgitar e pode até fazer um bloqueio de ductos. Mas talvez você estender um pouquinho esse tempo da ordenha, tá? Anne, e se eu tentar esgotar, no início eu vou precisar esgotar de 1h30, aí eu vou tentar alongar esse tempo para 2 horas. Aí eu vou tentar alongar esse tempo para 3 horas, entendeu? Deu 3 horas, está confortável, não está aquele exagero de produção e não está empedrando, tranquilo. Está empedrando com 3 horas, eu tenho que diminuir o intervalo e tirar antes, né? Mas se a gente conseguir fazer um intervalinho um pouquinho maior para que essa sua produção não aumente, porque assim, aí assim, tu tem a retirada de hora em hora e o bebê mamando com frequência, a retirada e o bebê, então a produção vai aumentando, tá bom, Mari? Assim, isso é uma coisa, mas a gente vai ter que ver quando esse bebezinho nascer, né? Vamos ver como é que vai ficar essa mama. Tá. Se precisar, a gente tira no início um pouco com mais frequência e depois a gente vai tentando aumentar os intervalos da ordenha, tá? E assim, a maquininha, Mari, você vai poder usar, né? Só que lembrar que a maquininha, para a gente usar, a gente não pode ter fissura, porque senão a gente aumenta o tamanho da fissura. Então, se de repente você chegar a ter fissura e estiver muito dolorido e muito machucado, vamos esgotar com a mão, tá? Melhorou a fissura, vamos usar a maquininha elétrica, senão vamos usar a mão, tá? Eu não consegui usar a maquininha nenhuma das vezes. Eu usei sempre a mão. Ah, perfeito. Não. Eu achei que você usava a máquina. Pode usar a mão tranquilamente e assim, de repente dá para a gente tentar usar uma máquina elétrica? Dá, mas vai do teu conforto, tá? Tá confortável, não tá machucando, não tá doendo, dá para usar. Bom, eu me sinto muito mais confortável com a mão, mas eu me ordenhando, não outra pessoa me ordenhando.
Eu não sei se é porque quando eu usei a maquininha, eu não sabia que não podia usar com a fissura, e eu usava com a fissura. Sim. E saía muito sangue. Sim. E aumentou, né, a fissura, claro, óbvio. E teve eu lembro que teve um episódio que não saía mais leite. Eu já tinha ordenhado tanto, e o meu bebê mamava tanto, por mais que eu tivesse muito leite, e eu entrei em desespero, porque eram 3 horas da manhã, não tinha leite para dar para ele. Aí, mas na verdade eu acho que é porque eu estava tão nervosa. Sim. Que não descia o leite. É isso mesmo, Mari. Lembrar que assim, ó, às vezes a gente pode ter momentaneamente, né? Você está muito nervosa, com muita dor, muito preocupada, realmente vai bloquear a descida do leite, tá? E aí, quando você vai tirar que não tem nenhuma gota de leite, você vai dizer, meu Deus do céu, cadê? Né? E agora? E aí ele some de vez. Aí, quando você relaxa, fica tranquila, não, o leite vai voltar, vou deixar ele aqui e tal, aí o leite volta, tá? Então, assim, não é que ele vai secar para sempre, mas realmente essa situação é uma diminuição transitória justamente por causa dessa preocupação, dessa ansiedade, né, do estresse, enfim, de tudo isso. E assim, Mari, eu vou te falar uma coisa que eu li que eu achei bem, bem legal, e quem falou isso foi uma parteira de muitos anos, assim, e ela falou o seguinte, que a mãe que tem muita mastite é a mãe que carrega o mundo nas costas, sabe? Quando às vezes a gente está com muita coisa em cima da gente, né? E às vezes não é nem o outro que coloca, é a gente que talvez coloca algumas cargas para a gente. A gente acaba tendo esse peso muito grande, esse fardo muito grande, essa preocupação muito grande e da mastite. Então, só falando desse outro lado da mastite, que o nosso corpo responde, né, Mari? As coisas, às vezes, que a gente está vivendo e o cérebro, para uma defesa, vai sobrecarregando e uma hora aparece em algum lugar, né? Eu acredito, porque assim, eu falei que eu lutei contra gregos e troianos para amamentar 3 meses e 10 dias. Família, médico, enfermeira, falando, não, você não precisa passar por isso, não, hoje em dia tem fórmulas maravilhosas, você pode pagar a fórmula, para com isso, vocês não. Eu ouvi essa frase assim: seu marido trabalha para isso, e se precisar comprar leite, ele tem para comprar, por que você está fazendo isso com você? E aí eu fico até emocionada, porque quando eu ouvi, eu falei assim: gente, não é mesquinharia, não estou aqui me matando, meu marido não está me obrigando a amamentar. Eu quero, e não há fórmula, assim, você não precisa ser muito inteligente, você dá um enter no Google, você vai saber que pode ser a melhor fórmula da melhor fábrica, e não é igual ao leite materno. E assim, ó, Mari... Né? Então, eu ouvi isso, assim, não, porque você pode pagar, não é questão de pagar ou deixar de pagar. Então, se fosse para pagar uma fórmula, claro que para mim sairia muito mais barato pagar uma lata de leite do que um tratamento a laser que eu fiz durante 3 meses. Mas não era essa a questão. É isso mesmo. E assim, ó, Mari, nesse caso a gente tem que, na verdade, não é criticar, julgar, né? Não. Assim, na verdade, as pessoas tentaram fazer de uma forma para te ajudar, a ver se te aliviava, né? Mas a gente tem que realmente escutar o que a mãe quer. É claro que chega um ponto que a gente fica com pena da mãe em relação a tudo aquilo que ela está passando para conseguir, né, manter essa amamentação. Mas, assim, a escolha sempre é da mulher mesmo, sempre é da mãe. E a gente tem que tentar apoiar vocês naquilo que for possível para que, né, a gente deixe mais leve também todo esse caminho.
E assim, ó, Mari, em relação, só para a gente, né, também não te alongar, que as crianças estão aí a todo vapor, né? A questão do... Tem um aqui atrás. Eu vi, querido, olha só. Aí, assim, Mari, uma das coisas, que amor, uma das coisas do fenômeno de Renault, Mari, não tem muito o que ser feito, tá? Aquilo que você leu é exatamente isso, né? O fenômeno de Renault, ele é sempre nas extremidades. Tem gente que chega a perder a ponta do dedo porque não tem circulação de sangue adequada, tá? Então, principalmente dedos dos pés, das mãos, os mamilos, né? A orelha fica gelada, o nariz tal, mas essas extremidades, como mãos e pés, sofrem mais e o mamilo. Você vai ter o bebê agora no verão, então, assim, tentar evitar amamentar em um local muito gelado, porque você vai sentir a piora desse fenômeno. Então, ligou o ar-condicionado, a sala está muito gelada, onde você vai dar de mamar, a tendência, o meu já chega a doer, né? Já sinto o arrepio, porque você vai sentir dor. Então, assim, evitar locais muito frios para amamentar, vai prevenir um pouquinho essa dor do fenômeno de Renault, deixar esse mamilo aquecido, tá? Como que eu faço isso, Anne? Aquela rodinha que você fazia, né? Não sei, não tem nenhuma aqui. Sim. Mas aquela rodinha, você pode até colocar algodão, tá? Que o algodão costuma manter mais aquecido entre o tecido ali e deixar fechadinho para manter mais aquecido ajuda. Terminou a mamada, é um dia mais frio, você está sentindo frio, aquece uma toalhinha com uma toalhinha seca, tá? Com ferro, com secador de cabelo, e terminou de amamentar, coloca, que vai te ajudar a aliviar essa dor, tá? Tá, mas assim, eu vou te perguntar, porque o que eu sei é que se eu abafo, o risco de eu ter um fungo é maior. Isso mesmo. Mas se eu não abafo, eu tenho o fenômeno. Aí eu fico. Não, mas você não vai deixar abafado. Você vai colocar na hora que você tira da boquinha do bebê para manter aquecido, e depois você vai tirar, você não vai ter dor, porque a dor ela vai acontecer principalmente. Ela pode. Tem mãe que tem dor tipo contínua, né? Eu tive uma amiga enfermeira que teve dor contínua, ela até tomou medicação. Existe uma medicação, sabe, Mari? Só que até para você a gente teria que ver se é possível, porque é uma medicação que ela é usada para quem tem pressão alta, para dar uma baixada e melhorar a vasodilatação, sabe? Então, algumas mães baixam um pouquinho a pressão com essa medicação. Então, a gente tem que ver se é possível que você use, tá? Mas aí o médico, o mastologista, até tem um mastologista que consegue administrar muito bem essa questão da medicação, e daí daria para a gente ver com ele se você tiver muita dor, tá? Mas assim, tomar remédio para dor, aquecer esse paninho aquecidinho, você vai colocar assim que terminou a mamada. Colocou, viu que ficou confortável, deixou um pouco ali, aqueceu, depois você já vai tirar, tá? Você não vai deixar ali abafado. O algodãozinho, ele não vai ficar abafando, até porque o algodão, ó, tem até um algodãozinho aqui, ele não abafa tanto, tá? Então, você vai deixar, tá aquecidinho, tá sem dor, vai lá e tira, tá? Então, assim, é mais para você aliviar aquele momento do pós-mamada. Ou quando tá muito dolorido. Daí você coloca o paninho quente, coloca o rolinho com algodão, faz uma trouxinha de algodão e coloca. Aliviou a dor, você tira, tá? Para você não ficar com aquilo muito tempo. Então, você me dando essa dica, já consegui identificar não é erro, porque eu não sabia que era errado, né? Sim. Mas uma das coisas que eu usei, eu fazia muita compressa gelada, com gelo mesmo. Assim, foi indicado fazer compressa fria para parar a produção, né? Porque tinha muito leite. E aí, eu no desespero, sabe aquelas bolsas ortopédicas que a gente põe
Que Sim, na fisioterapia a gente faz compressa, sim, põe o sim, gelo dentro. sim. Eu tenho essas bolsas aqui, eu fazia gelo, mas gelo mesmo no meu seio, Entendi. para parar a produção. Talvez, como eu não sabia que eu tinha, foi um dos casos que me doía, porque eu gelava, né? Praticamente Sim, congelava o meu pode seio. ser. Se você realmente tinha o fenômeno, Mari, aí era realmente. Aí tu Uhum. tentava de um lado melhorar uma questão e do outro, né? Aí a dor do fenômeno de Renault, ela não fica só no mamilo, ela irradia mesmo. Então, a Sim, sensação é de que vai assim pro corpo, que vai pro tórax, sabe? Então, é isso. realmente assim, começa no mamilo, mas ela se estende, sabe? E ela não fica, às vezes, só na mamada. Então, pode ser que você tirou, o bebê parou de mamar, fica aquela característica que você falou, fica esbranquiçado, daí fica roxo, depois ele fica rosa de novo. Então, lembrar Aham, que bem isso. então é fenômeno de Renault mesmo. E não tem assim, Mari, um exame. Ah, Yane, tem um exame, vou fazer um exame, um ultrassom, alguma coisa que identifique isso? Não. É clinicamente mesmo que a gente identifica, principalmente com essas questões que a gente falou. A dor, o mamilo, né? Coloração do mamilo, né? E essa dor que normalmente Uhum. acontece em determinado momento. Dói quando o bebê mama, mas o bebê, quando tira a boca, pega aquele friozinho, ui. Aí sim piora e demora a passar essa dor, tá? Então, isso é uma das Era coisas. exatamente isso que acontecia. É, isso é uma das coisas. Assim, ó, Mari, existem alguns estudos que falam muito sobre a vitamina B, tá? Que quando a mãe tem deficiência de Uhum. vitamina B, pode piorar o fenômeno de Renault ou desencadeá-lo. Então, Eu tenho. talvez, então, de repente conversar com o teu GO, conversar com o médico para que ele faça uma dosagem de vitamina B e reponha, né? Ou você tente, talvez só alimentação consiga repor, mas talvez não, de repente tu precise suplementar a vitamina B, que também Uhum. alguns estudos mostram que as mães melhoram fazendo uso de vitamina B, tá? Então, sei lá, uma Uhum. tentativa, né? Que talvez pudesse conversar com o teu médico para avaliar. E no Uhum. verão tende a não ser tão intensa, no inverno piora. Então, como tu vai ter a ISIS agora, né? No final do ano, dezembro, janeiro, talvez não seja tão dolorido assim. Mas é o que eu te falei, se o ambiente da casa estiver muito gelado, vai doer, tá? Então, às Eu lembro vezes, lá no começo da nossa conversa que eu falei, o sol ajuda. Porque eu lembro que onde eu morava, não pegava muito sol, eu não tinha onde tomar sol. E eu tinha dois lugares assim, que eram 11 horas da manhã e 2 horas da tarde que eu conseguia pegar um solzinho no seio. E era bem antes da mamada. E eram as 2 horas que assim, os dois oi, tá momentos travando, que eu Maia. conseguia amamentar com mais tranquilidade, porque eu pegava o sol e depois eu colocava para mamar. E aí não Olha só. doía. Mas eu achava que era por causa do sol, mas talvez seja porque estava quentinho. Quentinho. De repente já lá você já estava sofrendo com essa situação. E assim, ó, Mari, de repente por isso que o sol te ajudou tanto mesmo, né? Você falou, o sol me fez tão Uhum, bem, de repente aliviava a dor, aquecia, mantinha quentinho, né? E aí acabava a uhum, fisgada, a dor, né, era menor. E o que você falou é isso que as mães que têm o fenômeno de Renault acabam falando. Eu só consigo amamentar tomando medicamento para dor. E o ibuprofeno é um deles, tá? Que é que você tomava. Então, uhum. lembrar, né, que realmente assim, assim, tudo que você me contou, eu acredito que foi o fenômeno de Renault foi o que te fez mais sofrer, viu? Nessa amamentação. Você nem tem ideia disso, não tinha É, ideia disso, sabe? Talvez até
os Jamais. profissionais que te ajudaram também não, né, não se tocaram, não passou pela cabeça que pudesse ser isso. Mas vendo assim toda a tua Não, o meu história e analisando, ginecologista na parece ser. época, o meu ginecologista na época não é o mesmo agora. Na verdade, quem me diagnosticou foi uma enfermeira de amamentação. Uhum. E eu cheguei para o meu médico e falei: ó, tô com uma enfermeira e ela acha que pode ser isso, por tais motivos. Ele foi procurar no Google na minha frente, mas eu nunca ouvi falar disso, deixa eu procurar o que que é. E aí que ele foi procurar para ver o que que era. Então, assim, né, a pessoa com quem eu poderia contar, eu não contei. E aí quando realmente eu percebi que era esse fenômeno, mas assim, para mim seria uma causa secundária, terciária. Com a conversa com você agora, eu tô relembrando algumas coisas que aconteceram. Talvez se eu tivesse cuidado mais, me precavido mais no fenômeno, e lógico, na fissura, fungo, a higienização, isso é básico, eu poderia ter ficado mais tempo, o que então me faz agora pensar em, pensar de uma maneira diferente, né? Mari, vamos tentar nessa aqui, Mari, vamos tentar cuidar dessas coisas. Começando, Uhum, né, a pega correta, ordenhando, não ordenhando demais para não aumentar tanto a uhum. produção. Gelo, Mari, então você não vai fazer água quente porque vai aumentar, mas você não vai fazer gelo para não piorar a tua dor. Vai fazer um morninho, ai, Anne, Sim. mas daí eu vou ter que esquentar, mas você vai fazer no mamilo, tá? Essa compressinha Aham. quentinha que eu te falei, com uma babitinha aquecida com ferro ou com, né, um secador de cabelo, é só no mamilo, tá? Coloca Não é ali. água quente, tem que ser Não, seco. não, não, é seca no mamilo, para que ele Tá. aqueça, para que você aqueça esse mamilo, tá? Para Uhum. aliviar essa sua dor, né? E Tá. aí, vamos tentar para você não precisar ficar usando medicação, né? Uhum. Medicação, para você conseguir tolerar. E Uhum. aí eu vou trocar uma ideia, assim, que, né, você me procura, assim, quando você ganhar o bebê, se precisar, eu troco uma ideia com o Dr. Douglas, que é um mastologista que eu gosto muito, que maneja muito bem, né, a dor na amamentação, e a gente vê o que, que pode fazer, né, para ajudar a melhorar, né, o quadro com medicação se for preciso, tá bom? Vamos tentar Tá bom, não, mas se precisar, tá bom? tá Espero que a bom. gente dessa vez passe aí com mais leveza, né, Mari? Oh, meu Deus, mas vai dar certo, Amém. sim. Não, eu tenho fé a fé que vai dar certo dessa vez. Sim, vai sim. E, assim, vai dar certo o tempo que vai passar. Uhum. E qualquer coisa, eu também te espero Tá, lá. Se você precisar, eu vou estar lá de manhã, tá bom? No banco. Daí qualquer coisa você aparece lá, tá bom? tá bom, Querida, tá bom. ô Mari, Obrigada. obrigada a você, meu anjo. Que bom falar contigo, tá?